Sejam bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez a gente vai tentar incorporar nessa aula os conceitos de abstração, talvez dê tempo de fazer de interface, tá? Estava numa ordem que talvez seria interessante pular essa ordem e vir para cá, dentro de orientação a objeto, que faz mais sentido, tá? Então, hoje vou tentar fazer aqui uma aula eh, de abstração. E a gente fez aqui de encapsulamento, de instâncias, de classes, objetos, heranças, tá? Tá? E o que que é uma abstração? Vamos imaginar, tá? Que a gente tem um comportamento, tá? Abstração, vocês já sabem o conceito, talvez, do jardim de infância, que a gente vê um quadro abstrato, a gente tenta imaginar na nossa cabeça o que é, significa aquele quadro, né? Ou um quadro muito maluco, mirabolante lá que tem aquelas figuras. A gente tenta ficar, mas nossa, mas o que significa esse quadro? Talvez a gente fica pensando assim, nossa, eu sou meio burro, não estou entendendo nada daquele quadro. E a gente fica imaginando na nossa cabeça o que que o artista quis dizer com aquele quadro. Muitas das vezes é uma porcaria mesmo, a gente não vai entender nada, porque é, geralmente são artes que só funcionam na cabeça da pessoa com certa substância. Mas às vezes é um quadro interessante, né? Eu prefiro não trabalhar e gostar de artes abstratas. É a opinião minha, cada um tem a sua. Mas, no conceito do Java, né, no conceito de trabalhar com codificação, abstração é uma coisa bem útil para a gente trabalhar com certos comportamentos. E geralmente a abstração é usada para trabalhar com comportamentos em Java. Por exemplo, aqui, um exemplo que a gente vai usar muito durante o curso: imposto. Quem dera se imposto fosse abstração, né? Imposto existe e é complicado, né? Quem não gosta? Imposto é roubo. Mas aí, vamos aqui no exemplo de imposto, tá bom? Nós temos aqui impostos do tipo ICMS, IPI, temos impostos do tipo IPVA, ITBI, vamos lá, é tanto imposto por isso. É, tem um imposto sobre serviço, ISS. Cara, tem muito mais imposto que isso, tá? O que vai na minha cabeça aqui. Então nós temos esses impostos, né? Todos esses impostos são oriundos de um conceito, de uma abstração na cabeça de um doente mental que criou, chama-se imposto, certo? O que que o imposto é? Ou, mas ele é um custo, né? Um valor sobre determinada atividade. Essa é a minha definição aqui para isso, tá? Geralmente, o valor imposto é sobre uma alíquota, né? Uma porcentagem. E essa porcentagem aplica conforme o tipo do imposto, né? Ou tipo do produto, o tipo da localização. Eu não vou fazer tanta regra negocial aqui para ficar mais claro, tá? Mas ele é sobre uma alíquota, né? Ele tem uma alíquota fixa nele. E ele muda conforme o imposto, né? Por exemplo, ICMS tem uma alíquota, IPI tem outra alíquota, IPVA tem outra alíquota, ITBI, tá, 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 tá. Então, cada tipo de imposto tem a sua alíquota, né? E imposto a gente entende que é algo genérico, né? Ele é um conceito, né? A gente chama de abstração aqui no Java. E isso tudo, tá? Quando a gente faz o Domain Driver Developer, o DDD, entende o domínio, fica muito claro. Por isso, quando você for trabalhar numa empresa e for codificar, antes de escrever qualquer linha de código, pegue o conceito negocial da empresa e fala, e tenta entender o que é, no meu conceito negocial, o domínio, né, e o que que ele faz. Porque se você for escrever código por código, né, o chat GPT faz melhor daqui a um tempo. Então, entenda o negócio, entenda para que serve, né, o tal da regra negocial lá antes de escrever.
como eu fiz aqui agora, eu entendi o que o imposto é, né? E o imposto é um conceito que ele aplica-se a determinados tipos de imposto. Então, o conceito dele é uma alíquota que ele tem sobre diferentes produtos, e diferentes produtos têm diferentes tipos de alíquota. Escrevendo bem básico isso, então, o que a gente pode definir? Eu criei uma pacotezinha aqui chamada abstração. Então, eu vou criar uma classe chamada imposto abstract, ou, em português, né? Imposto abstração. No meu imposto abstração, eu vou falar que essa classe é abstract, porque ela é abstrata. Imposto é algo abstrato do nosso conceito desenhado aqui. E algo abstrato tem comportamentos abstratos, certo? Comportamentos abstratos. E eu tenho que dizer que esses comportamentos abstratos fazem coisas abstratas, né? Por exemplo, um comportamento abstrato pode retornar uma alíquota abstrata. Qual é o valor da alíquota? Certo? E eu posso também calcular uma alíquota. Por quê? Todo imposto tem uma alíquota, certo? E todo imposto, quando você calcula, tem o valor da alíquota calculada. Então, eu vou passar aqui para ele um preço. Por exemplo, eu vou calcular, todo imposto tem uma alíquota. E todo imposto, né, ao calcular o preço, eu tenho o valor do preço com a alíquota. Certo? Por exemplo, R$ 10. Eu quero calcular a alíquota de 10%, vai ser R$ 10 mais o valor da alíquota de 10% sobre R$ 10. Vai dar R$ 11. Ok? E aqui eu vou também, aqui, todo imposto tem um nome, né? Eu quero fazer bem simples aqui para vocês entenderem. Então, alíquota percentual, calcular o valor daquela alíquota mais o meu preço e o nome do imposto. Ok? Baseado nisso, eu tenho uma classe abstrata que vai fazer esses comportamentos. E eu vou criar uma outra classe chamada imposto. Na verdade, eu vou colocar chamar ICMS. E na herança que vocês fizeram no curso anterior, eu vou estender a imposto abstração. Ele obrigatoriamente vai pedir para eu implementar meus métodos, que são alíquota, cálculo, preço e nome do imposto. É 3, né? Inicialmente eu vou deixar assim. A alíquota de imposto de ICMS aqui em Minas é absurdamente 30%. Tá? Em alguns lugares, acho que conta de luz é 30%, eu não sei se tem outra diferente, mas não se atrelha a isso, eu não sou especialista bancário, especialista em contabilidade. Então, o que acontece aqui, tá? Também não sou bom em matemática. O preço que eu vou receber, por exemplo, aqui, R$ 100 mais o valor da alíquota sobre R$ 100, eu tenho que retornar o valor aqui, né? Então vamos lá. 100 vezes 0,30. Ok? Então, preço mais preço vezes alíquota. E aí eu vou ter o preço do meu imposto. Quer dizer, o produto do imposto, né? Ou simplesmente eu posso entender que esse valor aqui é o preço do imposto, tá? O nome do imposto aqui vai ser ICMS. Muito simples, né? E eu vou criar um método main aqui, onde meu método main vai instanciar
calculando um preço chamado, vamos botar aqui, R$ 300, e eu vou imprimir o valor do meu imposto, né? Sobre a alíquota. Onde eu vou ter o nome do meu imposto, o valor do produto e o valor do imposto cobrado. Então a gente roda aqui. ICMS, R$ 300. Eita, eu fiz conta errada, hein? Fiz conta errada aqui. Fiz conta errada não. Esse aqui, na verdade, é 0,30, né? Ei, tá certo. Então, o valor do meu imposto é R$ 90 sobre R$ 300 do produto, né? Eu posso, inclusive, aqui na minha abstração, que eu fiz aqui, fazer o- uma outra classe para fazer, é, vai retornar valor total com o imposto. Talvez essa classe aqui, esse método, não faz muito sentido o domain, né, de imposto, né? Mas eu vou colocar aqui para compor a explicação, que é o que que é. Que é exatamente isso. Tem que colocar na minha abstração aqui o preço, né? Para eu calcular, né? Senão não vai adiantar nada. Então, o preço, ele soma o valor da alíquota mais ele. Então, aqui ele pega o preço, faz a conta da alíquota, né? Ele vai chamar a conta alíquota, maneira de calcular, né? Ele vai somar o preço, o valor da alíquota, o valor do preço calculado do imposto, mais o valor dele. E aqui a gente tem a opção, então, o valor do produto tanto, o valor do imposto calculado tanto e o valor total. Certo? O nome do imposto 300, no SMS, o valor do produto 300, o valor do imposto cobrado 90, 390 total do produto. Ok? Outros conceitos, outras coisas que a gente pode colocar na abstração, né? É o atributo, para a gente não ficar trafegando toda hora, é o atributo de preço, né? Vou lembrar de setar ele.
e setar ele fixamente aqui, onde eu não preciso mais me preocupar com preços, porque por herança eu recebi. E aí eu não preciso mais passar esses argumentos aqui. Eu tenho que, obviamente, retirar esses argumentos aqui e mexer onde eu fiz a sobrecarga desses métodos, né? Que é na classe CMS. Então, eu não mais passo por argumentos esses preços. Eu simplesmente recupero ele do meu ancestral. Eu recupero ele do ancestral e eu tenho aqui o mesmo resultado. A diferença é que eu trafeguei ele menos aqui, setei o preço e ele calculou para mim da mesma maneira. E qual é a vantagem disso aqui, né? Trabalhar com uma abstração. Que eu posso replicar o resultado, como eu disse nos exemplos aqui a posterior, né? Que eu fiz para SMS. E se eu quiser fazer para IPI, né? Mesma coisa. Eu fiz aqui uma de SMS, IPI. Vamos supor que a taxa seja 20, né? E eu tenho um comportamento muito parecido, obedecendo uma abstração aqui de uma classe abstrata, que tem os seus comportamentos abstratos. E eu tenho os mesmos comportamentos que estão nela aqui, né? E aí eu tenho uma previsibilidade maior na hora que eu for chamar as minhas abstrações. Para eu fazer essa conta, eu posso vir cá e fazer o mesmo procedimento aqui. Eu vou até copiar isso aqui. IPI. Certo? Fazer aqui a minha conta de IPI também. Vai rodar. E ambas vão ter resultados diferentes com alíquotas diferentes. Do meu ICMS foi tanto, do meu IPI foi tanto. Beleza? Existe outro conceito também, né, que, por exemplo, tornar um pouco mais complexo. Vou criar mais uma implementação aqui e vou colocar agora ISS. ISS aqui eu vou colocar de 10. Eu acho que é ISS, eu não tenho certeza se é sobre serviço. Em vez de fazer isso aqui, eu vou fazer uma classe para fazer essa impressão. Certo? Vou remover isso aqui. Vou fazer algo bem legal. Perceba que agora eu não passo mais uma classe especializada como ICMS, IPI. Eu passo a abstração e a abstração ela obedece as implementações dentro da classe. Tá? E eu não mais instancio aqui diretamente. Por enquanto eu vou deixar assim. E vou fazer uma coisa bem interessante. Eu vou criar uma lista. Eu ainda não cheguei na aula de listas, mas vou passar mesmo assim. Onde eu vou falar que essa lista é uma lista de impostos abstração. Certo? Deixa isso aqui por enquanto aqui. E vou colocar dentro dessa lista alguns impostos. Né? Primeira coisa, vou criar aqui ICMS ICMS.7
Deixa eu ver se no ICMS. Ih, eu mexi aqui no negócio da casa. 7 preços. Na verdade, eu posso até definir uma variável preço, que era 300. Mais fácil, né? Então, para ICMS o preço é o mesmo. Para IPI, o preço é o mesmo. Para ISS, o preço é o mesmo. Beleza? Então, eu posso criar um método para isso também, que vai ser preenche preços. Tá? E dos preços preenchidos, vou até colocar esse preço que faz mais sentido estar aqui. Eu vou preencher o preço em cima de uma lista. Ok? Então, vou preencher o preço no imposto, na minha lista de impostos, onde vai ter ICMS, vai ter na minha lista de impostos IPI, vai ter na minha lista de impostos ISS. O que acontece aqui? Ele vai instanciar uma lista, criar uma lista no sistema, vai pegar essa lista e vai preencher os impostos que tem nessa lista, certo? Adicionou uma a um, e eu tenho uma lista de impostos. E no final, eu quero correr essa lista de impostos, certo? Correr essa lista com for, onde eu vou ter imposto e lista de impostos. E eu quero apenas imprimir os impostos. Tá? Tá? Imprime impostos. Beleza? Vamos rodar. Veja que eu tenho o ICMS, o IPI e o ISS. Veja a quantidade de códigos que eu reduzi aqui na programação. Eu criei minhas listas, meus itens de impostos, eu tenho de ICMS, eu tenho de IPI e tenho de ISS. Coloquei todos na minha lista, corri essa lista, imprimi e cada imposto obedeceu a sua abstração. Beleza? E se eu quiser imprimir o valor total do imposto? Né? É muito simples. Posso linkar aqui e declarar uma variável, double total imposto. Né? Começa com 0, preciso declarar aqui. E aqui, a cada interação dessa lista, por exemplo, eu já imprimi. Eu tenho o valor da minha alíquota, né? Valor total, valor. Vou pegar o valor. Somar só as alíquotas. Deixa eu ver se é isso aqui. Eu até esqueci aqui. É o cálculo, né? Eu tenho o cálculo aqui com o valor do imposto. Então, o que acontece? Eu tenho o valor total de impostos mais o valor da alíquota. Né? O valor do cálculo da alíquota com o imposto. Né? E aqui eu tenho o valor que eu vou somando, ou seja, esse mais aqui igual é somar a esse valor da alíquota aqui. Beleza? Aqui esse preço está encapsulado aqui, mas eu posso depois tirar ele daqui e definir ele como constante, que é isso que eu vou fazer. Ctrl Alt C com Enter J. Eu vou transformar aqui em uma constante, que é o preço. Só para compor mesmo, tá? E aqui eu vou fazer a soma do preço. Valor total de todos os tributos é em reais. Total de impostos. E o valor total
de tributos com preço é valor total de impostos mais preço. Posso rodar minha classe aqui que ela vai funcionar. Então, o valor total de tributos. Acho que eu fiz a soma errada. O valor total é 180, certo? E aqui, deixa eu ver se eu declarei. Ah, tem faltando um zero aqui. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. 180, 300. Vou fazer a conta aqui, tem matemática, tá? 300 mais 180. Então, vamos fazer aqui 0 mais 180. Talvez eu fiz a ordem errada aqui. 180 mais 300. Engraçado. Ele não somou corretamente. Meu total. Mas aqui já foge do custo. É, aqui tá somando. Tá vendo? 180, 300. Tá meio doido aqui o negócio. Acho que eu tô comendo bola de alguma coisa aqui, tá? É. Pode ser que eu tô fazendo a soma incorreta aqui. Mas a ideia é essa, tá? Não vou gastar muito tempo na análise de conta aqui, não. Não é a ideia do curso. Então, o valor total do imposto é 180 e aqui é 480, né? E aqui eu tenho o valor de cada imposto. A ideia da abstração aqui é eu ter o mesmo comportamento para o mesmo objeto. E assim, reaproveitando comportamentos. Por exemplo, aqui eu tenho um imposto de ICMS, que extende o imposto de abstração. IPI, que extende o imposto de abstração. E ISS, que extende o imposto de abstração. Cada um deles tem a maneira como vai ser fazer a conta, tem a sua alíquota, tem o nome do imposto, e assim eu posso ter a previsibilidade na hora que eu for chamar, eu sempre tenho o mesmo comportamento, tá? Para diversos tipos de impostos. E eu sempre espero desses impostos um resultado definido aqui na minha chamada, certo? Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar também com interfaces, tá? Que a diferença de interface para abstração é que você tem, na abstração, um contrato e na interface também, mas a inversão da injeção, né? A, a obrigação da implementação fica dentro da classe de implementação, né? Na abstração aqui, você tem algo parecido com isso, mas você tem você pode codificar comportamentos aqui, por exemplo, você tem um preço aqui na classe abstração. Ele é herança, né? Ele é o pai da outra, né? E eu posso fazer algumas contas aqui, posso fazer alguns comportamentos na classe de abstração que na interface não permite. A interface ela só obriga, olha, você está falando tal coisa, você está definindo tal coisa. Existe um contrato a ser definido ali entre essas partes. Não que aqui não tenha um contrato, que você tem aqui algumas coisas que por default tem que ter na classe lá que implementa, né? Que extends, mas na interface você não tem essa flexibilidade de definir algumas regras negociais aqui dentro da classe de imposto de abstração, tá? Que às vezes podem ser úteis, mas às vezes podem ser prejudiciais à abstração. A abstração ela tem que imaginar e tem que ter, né? Ela tem que ser imaginável e quem imagina ela, né, que é as classes que recebem como herança, tem que ter esse comportamento na interface, né? É essa a ideia, só que não tem isso aqui, ó, não tem dentro da minha abstração não tem essa permissão de você implementar alguma coisa, tá bom? Essa aula fica por aqui, a gente completou mais uma aula do conceito intermediário do Java, que foi abstração. Na próxima aula a gente vai tentar falar sobre interface. Obrigado a todos que chegaram até aqui no curso. O código-fonte, como eu disse mais uma vez, fica no final do curso. Eu coloco tudo no Git, fica disponível aqui do projeto do YouTube. Por favor, clique em compartilhar, compartilhe com
suas redes, comentem, curtam e, por favor, fazem comentários proveitosos e não comentários insultuosos, que serão sumariamente deletados. Obrigado a todos. Vejo vocês no próximo vídeo.